Alô, você, seja muito bem-vindo, você está no Te Politizei, eu sou o Carlos André e agora vamos falar sobre mais uma peripécia, vamos dizer peripécia, né, do cabeça de ovo, o Alexandre de Moraes, que negou atendimento médico para Jair Bolsonaro. Quem não estava em Nárnia sabe que Jair Bolsonaro passou mal à noite, deu uma tontura, caiu, tacou o coco no móvel e ficou dentro da sua cela desacordado por algum tempo. E o Conselho Federal, tô resumindo, tá, gente? O Conselho Federal de Medicina resolveu fazer uma sindicância, abrir uma sindicância para saber por que Jair Messias Bolsonaro não foi atendido, não teve o atendimento médico na hora, um pronto atendimento médico. Vamos falar sobre isso, mas eu peço, por favor, já que você está aí, dê o seu joinha, se inscreva no canal e compartilhe este vídeo, porque ajuda muito o nosso trabalho. Então tá aqui, ó, o carecão, o Moraes, né, o cabeça de ovo, anulou essa sindicância que o Conselho Federal de Medicina abriu para investigar o porquê que o Jair Messias Bolsonaro não teve pronto atendimento. Ele teve, a gente sabe que em 2017 o Bolsonaro sofreu uma tentativa de assassinato e por conta disso ele precisa de atendimento médico regularmente. A Michelle já falou que quando ele estava em casa, eles estavam juntos e toda vez que ele precisava ir no banheiro, ela acordava, ela o levava até o banheiro, voltava, porque o Bolsonaro não tem passado muito bem, justamente por causa dessas crises de soluço que ele teve, tudo em decorrência da facada. Pois bem, Bolsonaro caiu à noite na sua cela, vamos dizer assim, na Superintendência da Polícia Federal em Brasília. É um quarto fechado onde ninguém sabe o que acontece. Ele caiu, ficou desacordado por um tempo e sofreu traumatismo craniano. Então, o Conselho Federal de Medicina prontamente abriu uma investigação para saber por que isso tudo aconteceu e porque o Bolsonaro não foi levado prontamente para o hospital. Então o Moraes anulou essa sindicância, essa investigação, como um imperador do Brasil, né, como um verdadeiro ditador. Ele está dizendo o que o Brasil pode fazer ou não. Então ele cancelou essa sindicância do Conselho Federal de Medicina para apurar falta de assistência médica ao presidente Jair Bolsonaro. Na mesma decisão, o suposto juiz determinou que a Polícia Federal realize uma oitiva do presidente da entidade médica. Então a gente vê o Alexandre de Moraes também se metendo nos meandros das entidades de medicina. Ele passou a ser um entendido, ele passou a ser um especialista em medicina. Como se não bastasse, ele já interviu no governo do Rio de Janeiro, naquela operação de esterilização da favela. O Moraes também se acha no direito de ser governador do Rio de Janeiro e agora ele está se achando no direito de participar de sindicâncias ou intervir no que um órgão independente, o Conselho Federal de Medicina, pode fazer ou não, né? Então é uma vergonha, mais uma vergonha aqui para o Bananil. A decisão foi feita na noite de quarta-feira, né? Ontem, Moraes afirmou ser flagrante ilegalidade e ausência de competência correcional do Conselho Federal de Medicina em relação à Polícia Federal, além de apontar claro desvio de finalidade e total ignorância dos fatos na abertura da sindicância. Isso tudo tirado de vozes da cabeça careca do Alexandre de Moraes. Ao rebater a iniciativa do Conselho, o ministro criou um relatório, citou, né, um relatório médico elaborado pela própria Polícia Federal que descreve as condições de saúde de Bolsonaro. Então também a Polícia Federal se acha no direito e especialista em medicina para relatar fatos que só um médico poderia relatar. Então a gente já vê um monte de prerrogativas da própria lei serem derrubadas aí. Entre aspas, não houve, portanto, qualquer omissão ou inércia da equipe médica da Polícia Federal que atuou correta e competentemente, conforme corroborado pelos exames realizados no custodiário na data de hoje no Hospital DF Star, que
que não apontam nenhum problema ou sequela em relação ao ocorrido na madrugada do dia anterior. Fato é que Bolsonaro ficou mais de 24 horas sem atendimento médico. E aqui no Brasil, quando algum detento que está sob custódia do sistema carcerário brasileiro tem algum problema, imediatamente esse detento é retirado da sua cela e levado ao hospital, né? Independente do problema que ele teve. E o Bolsonaro, um ex-presidente da República, não tem essa prerrogativa. Então, o Alexandre de Moraes realmente está presidindo o Brasil. O presidente eleito pelo TSE, o Mula, também não falou nada, não emitiu nenhuma opinião, mesmo porque o Lula também não sabe nem por que escurece, na verdade, né? Então ele não tem que emitir opinião nenhuma. Então, a gente viu aqui que o Alexandre de Moraes cancelou. Então, com base no artigo 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, o Cabeça de Ovo declarou nulidade da determinação do CFM e proibiu a instauração de qualquer procedimento semelhante no âmbito nacional ou estadual. Então, ele já mudou as regras do que poderia ser feito aqui no Brasil com relação a investigações do Conselho Federal de Medicina, coisa que a OAB não faz. Aonde está a OAB? Para que serve a OAB? Do que se alimentam? Aonde vivem, né, os advogados da OAB que se omitiram também nesse caso? A OAB a gente não ouve falar há muito tempo, assim como o Congresso e o Senado. Eu culpo o Alexandre de Moraes por tomar essas atitudes, porque afinal de contas ele é um maluco psicopata, mas a culpa também é do Senado, que colocou Alexandre de Moraes no cargo do STF, tinha obrigação de retirar o cara. Então, isso não exime o Senado também de culpa, né? Moraes também determinou que o presidente do Conselho Federal de Medicina seja ouvido pela Polícia Federal no prazo de 10 dias. Também ordenou que o hospital deve estar encaminhe ao STF em 24 horas todos os laudos e exames médicos para ver se realmente os laudos condizem com o que foi relatado, porque o Alexandre de Moraes está fazendo uma espécie de tortura, né? Não é uma espécie, ele está torturando um preso que não deveria estar preso, um sequestrado político que está sob tutela do Estado e corre risco de morte, assim como aconteceu com o Clezão, né? Então nós vimos aqui que o Moraes anulou a sindicância do CFM, além de mandar a Polícia Federal ouvir o presidente do Conselho Federal de Medicina, como eu já comentei, por abrir uma sindicância sobre a saúde do Bolsonaro. Então, o Moraes ficou ofendidinho porque o Conselho Federal de Medicina quer investigar coisas que o Alexandre de Moraes está à frente, né? Que Alexandre de Moraes resolveu estar à frente. Segundo o Alexandre de Moraes, a iniciativa do CFM é ilegal e extrapola a competência legal da entidade, que não possui atribuição correcional sobre a atuação da Polícia Federal. Eles não estão investigando a Polícia Federal, né? O CFM está investigando o porquê o Jair Bolsonaro não teve um atendimento médico na hora em que ele sofreu o acidente. É uma investigação legítima, né? Uma preocupação legítima de um conselho que se preocupa com a função dos médicos, porque se houve omissão de médicos, principalmente da Polícia Federal, o conselho vai investigar. E o Alexandre de Moraes quer que tudo isso fique acobertado. Ao tratar do episódio da queda sofrida por Bolsonaro na superintendência da PF, o magistrado afirmou que a equipe médica não identificou necessidade de remoção hospitalar imediata. Segundo ele, os profissionais atuaram de forma adequada dentro... Então, segundo Alexandre de Moraes, o Conselho Federal de Medicina quer investigar exatamente isso. Se a equipe médica da Polícia Federal atuou de maneira correta e se houve, né, se participou algum médico da análise do acidente
que o Bolsonaro sofreu na cadeia, né? A medida amplia o embate institucional entre o Supremo e o Conselho Federal de Medicina e transfere o foco da apuração para a conduta da própria entidade médica. O Alexandre de Moraes não deve estar aqui no Brasil, o Alexandre de Moraes deve estar passando férias lá em Dubai, onde ele pretende resolver a vida financeira dele, visto que a lei Magnitsky está lá flutuando e ele pode voltar sim a ser sancionado na lei Magnitsky. Basta um estalo de dedos do governo norte-americano, porque a gente sabe que que o Alexandre de Moraes saiu da lei Magnitsky por causa de um acordinho, né? Foi realmente um acordinho entre Trump e Lula. Então, a lei Magnitsky está suspensa, mas não totalmente revogada. Então, é possível que Alexandre de Moraes e a sua curriola volte para a lei Magnitsky. Obrigado por ficar comigo até o final deste vídeo. Não se esqueça de dar um joinha, se inscrever no canal e compartilhar esse vídeo, porque ajuda muito o nosso trabalho. Muito obrigado pela sua companhia. Daqui a pouco a gente volta com mais informações. Até já.